Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Não que eu fosse melhor que ninguém, mas sempre achei que no mínimo, as coisas mais básicas a gente cumpre. Tipo cuidar da própria mãe. Não é questão de fé, de religião, de ser bom ou ruim. É só, humano. Ou deveria ser. Tudo começou quando o irmão Caio, cooperador da congregação há mais de 20 anos, sumiu. Não foi de uma hora para outra, claro. Primeiro foram as desculpas. Tô muito ocupado com os trabalhos da igreja, mãe. Não dá hoje. Depois, os telefonemas curtos, a pressa na voz. Até que um dia, simples assim, ele parou de aparecer. A Dona Maria, a mãe dele, ficava sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando para a rua como se esperasse algum sinal. Eu morava do lado, então via tudo. O pior era ouvir ela falando sozinha: meu filho não é assim não. Ele volta. A Dona Maria tinha 82 anos, mas ainda fazia suas coisas. Cozinhava, varria a casa, até costurava um pouco quando as mãos não doíam. Mas sozinha, tudo fica mais pesado. Eu ajudava quando podia, levava um prato de comida, sentava um pouco para conversar, mas não era família. E família, nesse caso, era só o Caio. Até que um dia ela caiu. Não foi nada grave, só um tropeço no tapete da sala, mas ficou com medo de ficar no chão sem ninguém para levantar. Foi aí que ela me pediu: moço, você acha que dá para falar com o pastor? O Caio não atende minhas ligações, mas se o pastor chamar. Eu não era de meter o bedelho, mas aquilo já tinha passado dos limites. Concordei. Na quarta-feira seguinte fui na congregação. O pastor estava na sala dos fundos, organizando uns papéis. Quando contei a situação, ele escutou em silêncio, os dedos tamborilando na mesa. Depois suspirou: o irmão Caio é um homem de Deus, mas a carne é fraca. Vou conversar com ele. Fiquei aliviado. Pensei que fosse resolver. Só que não resolveu. O Caio apareceu na casa da mãe uma semana depois, mas não foi para ficar. Chegou com um carro novo, roupa engomada e um sorriso que não chegava nos olhos. Sentou na sala, cruzou as pernas e disse: mãe, eu arrumei um lugar bom para a senhora. É uma casa de repouso, tem enfermeira, comida boa. A senhora vai gostar. A Dona Maria ficou olhando para ele como se não tivesse entendido. Mas eu não quero ir, filho. Eu quero ficar aqui, na minha casa. Ele abaixou a voz como se estivesse explicando para uma criança: aqui não dá mais, mãe. A senhora precisa de cuidado. E eu tenho minhas obrigações na igreja. Eu estava na cozinha, fingindo que não ouvia, mas não tinha como não escutar. A voz dela tremia: e eu não sou obrigação sua? Ele não respondeu. Só disse que voltaria no domingo para buscá-la. No sábado à noite batem na minha porta. Era a Dona Maria com uma mala pequena e os olhos vermelhos. Ele vem amanhã cedo. Não quero ir, mas se eu não for, ele vai me levar na força. Você acha que Deus castiga um filho que faz isso? Não soube o que dizer. Só balancei a cabeça, sem certeza de nada. Na manhã seguinte, o Caio chegou com 2 homens da igreja. Não eram cooperadores, só irmãos que ele deve ter convencido a ajudar. A Dona Maria se trancou no quarto. Eles bateram na porta, chamaram, até que ela abriu. Não chorou. Não gritou. Só foi andando devagar, como se estivesse sonhando. Antes de entrar no carro, virou para mim e disse: reze por ele, moço. Reze muito. Depois que eles foram embora, fiquei sentado na calçada, sem saber o que fazer. A casa dela estava vazia, a cadeira de balanço parada. Pensei em ir na congregação, contar pro pastor o que tinha acontecido, mas para quê? O Caio era cooperador, homem de confiança. Quem ia acreditar em mim? Passaram-se 3 meses. A Dona Maria não voltou, e o Caio continuou como se nada tivesse acontecido. Até que numa quinta-feira ele não apareceu no culto, nem na sexta. No sábado corriam boatos de que ele tinha sido levado pro hospital. Disseram que foi um derrame. Fui visitá-lo no domingo de manhã. O quarto cheirava a remédio e desinfetante. Ele estava deitado, o lado esquerdo do corpo paralisado, a boca torta. Quando me viu, tentou falar, mas só saiu um som engasgado. Peguei um copo d'água e aproximei dos lábios dele. Ele bebeu um pouco, depois fez um gesto para eu me aproximar. Cheguei perto, e ele sussurrou com dificuldade: ah, minha mãe. Não entendi. O que, irmão Caio? Ele fechou os olhos por um instante, como se juntasse forças. Quando os abriu de novo, havia algo urgente naquele olhar opaco, como se o tempo dele estivesse acabando, e ele precisasse me dizer aquilo antes que fosse tarde. A minha mãe repetiu, arrastando as palavras. Ela não morreu de causa natural. Senti um frio subir pela espinha. Apertei o copo com mais força do que o necessário, a água tremendo dentro dele. Como assim? Ele respirou fundo, o peito subindo com esforço. Foi o pastor Elias. O nome caiu no quarto como uma pedra.
Pastor Elias era o homem que todo mundo respeitava, que abria a igreja às 5 da manhã para rezar, que visitava os doentes e consolava as viúvas. O homem que 3 meses atrás tinha liderado o culto quando a Dona Maria desapareceu. Ele, Caio, engoliu em seco. Ele fez coisa com ela. E com outras. Minha mãe descobriu. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na beirada da cama, o colchão afundando debaixo do meu peso. Que coisa! Caio virou o rosto pro lado, como se não suportasse me olhar nos olhos. Abuso. Sempre as mesmas, moças novas sozinhas que dependiam da igreja. Minha mãe achou os papéis, cartas, anotações. Ela ia denunciar. Sua voz falhou. Aí ela sumiu. Fiquei ali paralisado, ouvindo o zumbido do ar-condicionado e o gotejar lento do soro. Tudo fazia sentido agora. O jeito como o pastor Elias olhava para Dona Maria nos últimos cultos, aquele sorriso forçado quando alguém perguntava por ela. O modo como ele tinha insistido para que a gente não procurasse a polícia, que Deus cuidaria de tudo. Por que você não falou nada antes? Perguntei, mais baixo do que pretendia. Caio fechou os olhos de novo. Uma lágrima escorreu pelo canto, molhando o travesseiro. Medo. Ele sabe de tudo. Tem gente que ajuda ele. E eu, sua mão direita, a única que ainda mexia, tremeu. Eu também fiz vista grossa uma vez. Há muito tempo. O silêncio pesou entre a gente. Eu lembrei daqueles olhares que o pastor Elias dava para as moças da igreja, daquele toque demorado no ombro, daquele convite para conversar em particular no escritório dele. E ninguém nunca tinha questionado. Por que quem ia desconfiar do homem que pregava a palavra de Deus? E agora? Perguntei. Caio abriu os olhos. Havia algo neles que não estava ali antes, uma determinação dolorida. Tem uma caixa. Debaixo da minha cama. Pega. Me ajoelhei no chão frio do hospital, empurrei a cama para frente e encontrei uma caixa de sapatos empoeirada. Dentro, um maço de cartas amareladas, fotos e um caderno com anotações em letra trêmula. No topo, um papel dobrado com o nome asterisco Elias asterisco escrito à caneta. Minha mãe guardou tudo, Caio murmurou. Ela sabia que algo ia acontecer com ela. Segurei o caderno com as 2 mãos. As páginas estavam cheias de datas, nomes, descrições de encontros nos fundos da igreja, em casas de membros da congregação, até em viagens missionárias. Alguns nomes eu reconhecia. Moças que tinham saído da igreja de repente, outras que mudaram de cidade sem explicação. Você precisa levar isso para a polícia, Caio disse, a voz mais fraca agora. Antes que ele saiba que eu contei. Mas eu já estava pensando em outra coisa. Pensando na Dona Maria, no jeito como ela olhava para mim quando eu chegava atrasado no culto, como ela sempre arrumava um prato de comida para mim guardar na geladeira. Pensando em como o pastor Elias tinha pregado sobre o perdão divino no domingo depois que ela sumiu. E se a polícia não acreditar? Perguntei. Caio sorriu, ou tentou sorrir. O lado esquerdo do rosto não obedecia. Então você faz como minha mãe ia fazer. Leva para a imprensa. Para todo mundo ver. Eu assenti, guardando a caixa debaixo do braço. Quando me levantei, Caio segurou meu pulso com a mão boa. Seus dedos estavam frios. Cuidado, ele disse. Ele não vai deixar barato. Saí do quarto com a caixa apertada contra o peito, o coração batendo tão forte que doía. No corredor, uma enfermeira passou por mim com um carrinho de remédios. Do lado de fora, o sol de domingo queimava, mas eu senti um calafrio. Porque no fundo eu sabia uma coisa. O pastor Elias já devia estar sabendo que eu tinha ido ver o Caio. E se ele era capaz do que o Caio tinha dito? Então ele não ia hesitar em fazer o mesmo comigo. A porta do hospital se fechou atrás de mim com um baque surdo. Respirei fundo, tentando acalmar as mãos que tremiam. A caixa de sapatos, leve demais para o peso que carregava, parecia queimar através da minha camisa. Olhei para os lados antes de guardá-la no banco do passageiro do meu carro, coberta pelo casaco que tinha deixado lá. Liguei o motor. Mas não saí imediatamente. Fiquei observando o reflexo distorcido do prédio no vidro, como se esperasse ver alguma coisa se mover nas janelas. Nada. Só o sol batendo forte e o cheiro de asfalto quente entrando pela fresta da janela. Dirigi sem rumo por uns 20 minutos, dando voltas pela cidade até ter certeza de que ninguém me seguia. Parei em um estacionamento vazio atrás de um supermercado fechado, onde a sombra dos contêineres de lixo fazia manchas escuras no chão. Tirando a caixa debaixo do casaco, abri a tampa com cuidado. Dentro, empilhados sem muita ordem, estavam os papéis que Caio tinha mencionado. Recibos de transferências bancárias com carimbos de uma igreja que não era a nossa. Fotos de homens que eu reconhecia dos cultos ao lado de mulheres que não eram suas esposas. E um caderno de capas duras com anotações em letra miúda.
Folheei algumas páginas e meu estômago revirou. Datas, nomes, valores. Doação especial P. Acordo Família R. Silêncio, 15K. Algumas linhas tinham sido riscadas com raiva, como se quem escrevesse tivesse mudado de ideia sobre apagar aquilo. Fechei o caderno com um estalo. Não era só sobre dinheiro. Era sobre pessoas. Sobre o que acontecia quando elas cruzavam o pastor Elias e ele decidia que sabiam demais. Meu celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Deixe Toy tocar até parar. 2 minutos depois, vibrou de novo. Dessa vez, atendi sem falar. Alô? A voz do outro lado era calma, quase amigável. É o Daniel, não é? Engoli em seco. Não respondi. Ouvi dizer que você esteve no hospital hoje. Visita a um amigo, foi? Uma pausa. Espero que o Caio esteja melhor. Coitado. Sempre foi impulsivo. O que você quer? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Só quero saber se você está bem. Essas coisas abalam a gente. A gente começa a ver sombras onde não tem. Não estou vendo sombra nenhuma. Estou vendo você. Silêncio. Então um suspiro, como se ele estivesse decepcionado. Você é jovem, Daniel. Acha que sabe como o mundo funciona. Mas tem coisas que, bem, é melhor não mexer. Para seu próprio bem. É uma ameaça? É um conselho. De um homem que se importa com você. Outra pausa. Aquela caixa que você está segurando. Ela não vai te trazer nada de bom. Pense na sua família. Desliguei. As mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Joguei-o no banco do passageiro como se queimasse. Não podia ir para casa. Se eles já sabiam que eu tinha falado com Caio, era só questão de tempo até alguém aparecer lá. Pensei em ligar para minha irmã, mas descartei a ideia rápido demais. Ela tinha os filhos, o marido, uma vida que não podia ser arrastada para isso. Dirigi até a rodoviária. Estacionei longe das câmeras, num canto onde a iluminação piscava intermitente. Dentro do banheiro sujo, lavei o rosto com água fria até a náusea passar. No espelho rachado, meu reflexo parecia um estranho. Olhos fundos, barba por fazer, a marca dos dedos do Caio ainda visível no pulso. Voltei pro carro e peguei a caixa de novo. Desta vez, tirei o caderno e rasguei as páginas com os nomes mais comprometedores, jogando os pedaços em sacos plásticos diferentes. Guardei o resto no porta-malas coberto por um pneu sobressalente. Se eles revistassem o carro, não encontrariam nada de imediato. Quando escureceu, entrei em um cibercafé fedido a café queimado e cigarro. Paguei em dinheiro por 1 hora de uso. Digitalizei os documentos mais importantes e os enviei para um e-mail que criei na hora, com uma senha que só eu conhecia. Depois apaguei o histórico, limpei os cookies e saí sem olhar para trás. O próximo passo era encontrar alguém que pudesse levar isso adiante sem me queimar no processo. Alguém que não tivesse medo do pastor Elias. Conhecia uma jornalista, a Marisa. Tinha feito um trabalho com ela anos atrás, quando ainda achava que poderia ser repórter. Ela era do tipo que não desistia de uma história, mesmo quando ameaçavam. Mas ligar para ela significava arriscar envolvê-la também. Sentei no carro com as mãos no volante, olhando o movimento da rua. Um homem passava vendendo pipoca, o cheiro doce e gorduroso da pipoca se misturava ao ar quente que entrava pela janela entreaberta. O vendedor gritava algo que não conseguia entender, mas a voz dele era rouca, como se tivesse passado a vida inteira falando mais alto que o necessário. Observei as pessoas na calçada, algumas apressadas, outras paradas, todas com seus próprios problemas, suas próprias mentiras para esconder. Ninguém olhava para mim. Era como se eu já tivesse desaparecido. Tirei o celular do bolso e segurei entre os dedos, o peso dele parecendo maior do que era. O número da Marisa ainda estava salvo, embora não falássemos há anos. Última vez que a vi, ela me disse que eu tinha medo demais para essa profissão. Não estava errada. Mas agora não era sobre medo. Era sobre não ter mais escolha. Antes que pudesse mudar de ideia, desquei. O telefone tocou 3 vezes antes que ela atendesse, com um alô seco, como se já estivesse irritada por ter que parar o que estava fazendo. Marisa? Sou eu, o Rafael. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro. Rafael quem? A voz dela era desconfiada, mas reconheci o tom de brincadeira forçada, aquele jeito que usava quando não queria demonstrar surpresa. O cara que te ajudou com aquela matéria do lixão em 2018. Você me deve um café. Outro silêncio. Desta vez, mais longo. Você sumiu do mapa. Por que está ligando agora? Respirei fundo. Não tinha ensaiado o que dizer, e agora as palavras pareciam presas na garganta. Preciso te mostrar uma coisa. Mas não pelo telefone. Que tipo de coisa? Do tipo que pode te meter em encrenca. Ou pior,
Ela riu, um som curto e sem graça. Você sempre foi dramático. Uma pausa. Onde você está? Falei o nome de um bar perto dali, um lugar que não tinha câmeras e onde o dono não fazia perguntas. Ela concordou em me encontrar em meia hora, mas antes de desligar, avisou. Se for lorota, juro que te faço passar vergonha na frente de todo mundo. Não é lorota. Desliguei e joguei o celular no banco do passageiro. As mãos tremiam levemente quando liguei o carro. Não era medo. Ou pelo menos não só medo. Era a certeza de que, a partir daquele momento, não havia mais volta. O bar cheirava a cerveja vazada e desinfetante barato. Sentei em uma mesa no fundo, de costas para a parede, onde podia ver a entrada. Pedir algo para beber seria um erro, precisava estar sóbrio, acenei para o garçom mesmo assim, só para não chamar atenção. Ele trouxe uma Coca-Cola morna sem que eu precisasse falar. Marisa chegou 10 minutos depois, com uma pasta de couro surrada debaixo do braço e o cabelo preso em um coque desleixado. Vestia uma camisa social amassada e calças jeans rasgadas no joelho, como se tivesse saído correndo de casa. Os olhos dela varreram o lugar antes de me encontrarem, e por um segundo, vi algo que poderia ser preocupação. Você está com uma cara de quem não dorme há dias, disse, puxando a cadeira e sentando sem esperar convite. Não estou. Ela cruzou os braços. Então me mostra logo essa merda que vai me foder. Não respondi. Em vez disso, tirei o pendrive do bolso e deslizei sobre a mesa. Marisa olhou para ele e depois para mim. O que é isso? Prova de que o pastor Elias não é só um pregador. Ela não pegou o pendrive. Não ainda. Que tipo de prova? Finanças, transações, nomes, coisas que não batem com a imagem dele. Marisa finalmente pegou o objeto, girando-o entre os dedos como se pudesse adivinhar o conteúdo só pelo peso. Você roubou isso? Copiei. De onde? Do escritório dele. Ela soltou uma risada baixa, quase um grunhido. Você é louco. Sabia que ele tem gente que faz isso desaparecer? Sei. E mesmo assim veio aqui me oferecer? Porque você é a única que pode fazer algo com isso. Marisa me encarou por um longo momento. Depois, guardou o pendrive na pasta sem tirar os olhos de mim. Se isso for verdade, você acabou de me arrastar para uma merda gigante. Eu sei. E se não for? Então eu sou um idiota. E você pode me processar por perda de tempo. Ela balançou a cabeça, como se ainda estivesse decidindo se valia a pena. Finalmente tirou um caderno da pasta e anotou algo rápido. Me manda tudo que você tem por e-mail. Criptografado. E não apareça mais aqui. Se precisar de você, eu te acho. É só isso? O que você queria? Um abraço? Não respondi. Ela fechou a pasta com um estalo seco. E Rafael? Disse, levantando. Se isso for real, prepare-se.